Vamos dar continuidade ao entendimento dos princípios dos circuitos magnéticos. Na aula de hoje, veremos alguns conceitos importantes, começando pela indutância. Se considerarmos um circuito magnético composto por um material magnético cuja relutância, permeabilidade é constante ou inclua um entreferro dominante, podemos definir a indutância como sendo a razão entre o fluxo magnético e a corrente. Vamos definir um pouco melhor essa questão aí. O que significa um circuito magnético composto por material cuja relutância é constante? Nós vimos na aula passada que todo material magnético ele possui uma curva BH, né? A curva que relaciona a intensidade de fluxo magnético com a densidade de fluxo magnético, né? Essa curva, também conhecida como curva de magnetização do material, ela é normalmente não linear. Cada material tem a sua curva própria de magnetização. E em materiais ferromagnéticos, normalmente ela tem esse comportamento aí, certo? A gente tem a parte de saturação, né? Mas a gente tem aqui uma parte linear. Normalmente nós vamos querer trabalhar nesta região linear, perfeito? Então, sendo assim, nessa região, a permeabilidade do material magnético ela é constante, né? Então, o μ nessa região é constante. Para todo material, ela varia dependendo da intensidade de campo, né? Mas nessa região linear, e onde é que a gente vai trabalhar, esse μ vai ser constante. Uma outra forma de definir, né, esse μ constante é garantir que o sistema vai ter um entreferro dominante. Então, lembramos lá do nosso circuito magnético que a gente fez na aula passada, em que ele possuía um entreferro, né? Então, as linhas de fluxo, elas atravessaram aqui um entreferro que é no ar. Então, a gente tinha uma distância aqui, G. A bobina impondo um fluxo magnético. Normalmente, o μ do material é muito maior do que o μ do gap, né, que é o μ0, que é do ar. Então, é muito comum a gente considerar que toda a relutância ela está dentro do entreferro. Perfeito? E assim sendo, o ar é um elemento que não satura. Né? Diferentemente dos materiais ferromagnéticos, no ar, a constante μ0 vai ser praticamente sempre constante. Né? E assim sendo, a gente pode definir a indutância nesse circuito linear, né, como sendo a razão entre o fluxo e a corrente. Ou seja, a indutância ela mede basicamente a propriedade de estabelecer um fluxo magnético através de uma bobina. Quanto maior a indutância, significa que menor é a corrente para estabelecer um determinado fluxo, certo? Então, a indutância tem esse sentido aí de estabelecimento de um fluxo magnético por uma bobina. O fluxo magnético, a gente já aprendeu a calculá-lo e agora nós vamos introduzir um novo conceito, que é o conceito de fluxo concatenado. O fluxo concatenado, ele é o número de espiras multiplicado pelo fluxo. Né? É simplesmente a inclusão do conceito do número de espiras. Se eu tenho uma espira aqui
como a gente já mostrou aqui no nosso circuito magnético, né, esse fluxo ele é estabelecido no núcleo e ele enlaça a própria bobina, certo? Então, o que a gente define como fluxo concatenado são aquelas linhas de fluxo que elas vão estar atravessando a própria bobina. Ou seja, quanto maior o número de espiras, maior vai ser as linhas que vão estar atravessando, né? Elas vão atravessar repetidas vezes os enrolamentos. Perfeito? Assim sendo, a gente vai utilizar o conceito de fluxo concatenado, que nada mais é do que o número de espiras vezes o fluxo. Lembrando que, sendo assim, a indutância ela vai estar estabelecida, ela vai ser definida para uma bobina, uma bobina em um circuito magnético. Da mesma forma que nós podemos calcular a indutância como sendo o fluxo concatenado dividido pela corrente, nós já vimos que o fluxo magnético ele é a força magnetomotriz dividido pela relutância do circuito magnético. Então, se a gente fizer essa substituição aqui, nós podemos calcular de outra maneira a indutância como sendo o número de espiras ao quadrado dividido pela relutância do circuito magnético. Né? Essas duas equações elas vão resultar no mesmo valor. Né? Vocês podem fazer a substituição aqui e conferir essa dedução. Lembrando mais uma vez que essa relação é válida quando a relação entre a força magnetomotriz e o fluxo é linear, ou seja, as características de saturação não são relevantes. Para entender melhor o conceito de indutância, vamos voltar aqui ao circuito que a gente resolveu na aula passada, né, que era um dispositivo básico de uma máquina CC. Nós havíamos calculado que o fluxo magnético era igual a 2,7 vezes 10 a menos 4 Weber, já que esse circuito aqui estava todo em série, né, a gente calculou a relutância total de 7,5 vezes 10 a quinta. Quem não lembra, volta aí na aula anterior. Então, o problema aqui é determinar a indutância que nós vamos ter na bobina. Ora, aqui basicamente é uma aplicação das equações. Né? A indutância vai ser o número de espiras, ou seja, o fluxo concatenado, 200 espiras, como a gente pode ver aqui pelo desenho, multiplicado pelo fluxo, que a gente já havia calculado como 2,7 vezes 10 a menos 4, dividido pela corrente que está passando na bobina, que é uma corrente aqui de 1 ampere. Então, esse resultado aqui vai me dar uma indutância de 54 mH. Da mesma maneira, eu poderia calcular como sendo o número de espiras ao quadrado, 200 ao quadrado, dividido pela relutância total de 7,5 vezes 10 a quinta. Aqui vai dar um resultado de 53,3 mH. Bem, deu um resultado um pouco diferente entre um e outro aqui, basicamente pelas aproximações que a gente fez nos cálculos da semana passada, né, mas essencialmente 54 mH. Então, eu chamo a atenção que a gente tem que prestar muita atenção nas aproximações. A gente não pode fazer aproximações, temos aí pelo menos umas 2 casas depois da vírgula.
Mas o circuito magnético, ele pode ser formado por mais de uma bobina, assim como assinalado nessa figura. Imagine que inicialmente eu só tenho corrente na bobina 1 e a bobina 2 estaria desligada. Então eu vou ter a bobina 1 estabelecendo um fluxo no núcleo. A direção desse fluxo tem que ser definida, né, pela regra da mão direita, onde os dedos indicam a direção da corrente e o polegar aponta para o fluxo. Né? Então aqui nós teríamos um fluxo na direção horária. E se considerarmos a bobina 2 percorrida por corrente agora e sem a bobina 1, nós também vamos ter um fluxo sendo estabelecido aqui no núcleo. Mais uma vez, a direção tem que ser definida e essa direção, nesse caso, é na mesma direção do fluxo anterior, ou seja, do fluxo no sentido horário. E, de fato, esses dois fluxos eles vão estar se somando dentro do núcleo. Eles não existem isoladamente, eles existem em conjunto. Portanto, agora nós temos duas forças magnetomotrizes. Uma proveniente da bobina 1, dada por número de espiras da bobina 1 e a corrente da bobina 1, mais a força magnetomotriz da bobina 2, N2 e 2. Observe que o sinal aqui é positivo, já que os dois fluxos se somam. Okay? Mas, por exemplo, se a corrente tivesse no sentido contrário da bobina 2, ou se a bobina estivesse enrolado de maneira diferente, aqui eu poderia ter um sinal negativo. Nem sempre esse sinal é positivo, ele pode ser negativo, dependendo se os fluxos se somam ou se os fluxos se subtraem. Então, eu tenho agora duas forças magnetomotrizes. Eu posso calcular o fluxo da mesma maneira. Né? O fluxo lembre-se que o fluxo ele vai ser a força magnetomotriz dividido pela relutância total do circuito. A minha força magnetomotriz agora ela vai ser a soma das duas forças magnetomotrizes. Para esse circuito, a gente vai ter uma permeabilidade. Vamos considerar que a permeabilidade ela está toda no gap, né? Assim sendo, eu vou ter aqui a minha relutância basicamente como sendo a relutância do gap. Poderia ter a inclusão da relutância no núcleo? Posso ter sim, mas normalmente com a relutância do gap é muito maior do que a relutância do núcleo, é muito comum nós a desprezarmos. Daí, nós podemos escrever o fluxo concatenado na bobina 1, que é dado pelo número de espiras da bobina 1 pelo fluxo, que é um fluxo único, certo? Bem, basicamente, o que é o fluxo concatenado? Repetindo aqui, o meu fluxo concatenado é o fluxo que vai estar enlaçando aquela bobina. Então, é o número de espiras vezes o fluxo. Substituindo o fluxo nessa equação, vamos ter N1 ao quadrado, μ0, área do núcleo dividido pelo gap, vezes a corrente 1, mais o N1, N2, μ0 vezes a área do núcleo dividido por gap e 2. Esses termos entre parênteses, né, na verdade, incluindo aqui o número de bobinas, é o que nós chamamos das indutâncias. Né? Observem que, lembra que lá a indutância tem uma unidade de
N ao quadrado dividido pela relutância, né? Que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Esta primeira aqui é o que a gente chama de indutância própria, porque é o fluxo que está produzido pela bobina 1 entrelaçando a própria bobina 1. Então, o fluxo ele faz um caminho fechado e volta na bobina 1. Né? Então, por isso que a indutância própria é o próprio fluxo da bobina enlaçando aquela bobina, que é esse primeiro termo. O segundo termo, eu tenho também uma unidade de indutância, só que agora eu tenho o produto cruzado N1, N2. Esse termo aqui, portanto, é a chamada indutância mútua. Desculpa. Esse termo aqui é a indutância mútua. O que vem a ser a indutância mútua? A indutância mútua é o fluxo da bobina contrária, né, da outra bobina que vai concatenar a bobina 1, aquela bobina em questão. Então, se a gente não tivesse uma corrente na bobina 1, esse fluxo azul estaria atravessando e concatenando lá a segunda bobina. Então, seria o produto N1, N2, vezes a dividido pela relutância do meu circuito. É isso que a gente chama de indutância mútua. Da bobina 1 com a bobina 2. Vamos apagar essa bagunça aqui. Da mesma maneira, eu posso ter o fluxo concatenado na bobina 2, que é o número de espiras da bobina 2 multiplicado pelo fluxo. Mais uma vez, fazendo a substituição, eu vou ter um termo que depende da corrente da bobina 1, né, que vai enlaçar a bobina 2. Então, esse termo é a indutância mútua. E o termo de fluxo produzido pela própria bobina 2, que concatena a bobina 2, é a indutância própria. Então, nós temos a indutância própria da bobina 2, a indutância própria da bobina 1, a indutância mútua bobina 1, bobina 2, indutância mútua bobina 2, bobina 1. De fato, se o circuito é linear e basicamente a indutância da bobina mútua da bobina 1 com a bobina 2 é igual à indutância mútua bobina 2, bobina 1. Para exemplificar, vamos pegar um circuitinho magnético um pouco mais complexo. Ele, nessa figura, mostra que o comprimento magnético médio da perna do meio, né, esse caminho magnético formado aqui, aqui e aqui, ele tem um comprimento LP, o comprimento do gap, na verdade dos dois gaps aqui, vai ter um comprimento LG, e das duas semicircunferências é LC. Então, esse pedaço aqui tem um comprimento LC, de maneira que esse caminho todo aqui é LC mais LP mais LG. Na figura de baixo, a mesma coisa, né? No semicírculo de baixo. Eu tenho duas bobinas. Uma bobina de cima, que tem N1 espiras, e uma bobina de baixo, que na verdade são duas bobinas em série, N2 cada uma, né? Ou seja, no total de 2N2 espiras. Determine as indutâncias próprias e mútuas das duas bobinas, desprezando a dispersão do fluxo magnético, ou seja, eu vou desconsiderar o espraiamento aqui no gap ou qualquer fuga de fluxo na bobina,
e considerar que o material magnético é homogêneo e com permeabilidade constante, ou seja, um circuito linear. É um problema não numérico, né? Então vamos tentar resolvê-lo aqui. Primeira coisa que a gente vai pensar, né, é calcular as relutâncias do meu núcleo, ok? De fato, montando o circuito magnético equivalente, vamos começar aqui pela bobina 1. Imagine que a gente tem uma força magnetomotriz 1, que é o número de espiras 1 multiplicado pela corrente 1. Daqui, a gente tem o caminho do fluxo. O caminho do fluxo, ele tem um caminho por aqui, nessa direção. Um caminho do fluxo por aqui, nessa direção. Basicamente, eu vou ter uma relutância associado a essa parte de cima aqui da minha bobina, né, que eu vou chamar aqui de RC. Eu tenho aqui, o fluxo vai estar dividido entre duas pernas, a perna de baixo e a perna de cima. Na perna de baixo, eu vou ter aqui o mesmo comprimento. Então, eu vou ter também uma relutância RC. Perfeito? Neste caminho aqui do meio, eu vou ter uma relutância que vai ser formada pela relutância da perna e uma relutância do gap. Perfeito? Observe que aqui na minha perna, eu vou ter a bobina enrolada aqui de maneira que eu vou ter uma força magnetomotriz também aqui. Para definir, na verdade, o sentido desse fluxo e dizer o sentido da força magnetomotriz, eu vou ter que olhar o sentido e observar que, se eu colocar os dedos e apontando o meu fluxo magnético, eu teria um fluxo na mesma direção do fluxo anterior, né? Então, basicamente, a gente tem outra força magnetomotriz aqui, e aqui fecha o circuito em paralelo, certo? Essa força magnetomotriz é a força magnetomotriz, eu vou chamar de 2, que é 2N2 vezes I2, na corrente 2. Reforçando aqui, eu tenho um fluxo que vai passar por essa perna, que eu vou chamar de fluxo 1. Depois, esse fluxo vai se dividir, vai ter uma parte que vai passar pelo meio da perna, que eu vou chamar aqui de fluxo do gap, e um outro fluxo que vai para a parte de baixo, que eu vou chamar aqui de fluxo no núcleo, fluxo C. Esse é o meu circuito magnético. Para a gente calcular as relutâncias, basicamente a relutância RC vai ser o LC, que é o caminho médio, dividido
pela permeabilidade do material, μ, vezes a área. Então, seria dessa parte de cima como da parte de baixo. A relutância na perna, que eu chamei aqui de RP, vai ser o comprimento da perna vezes a permeabilidade do material vezes a área, né? Se a gente considerar que a área toda no núcleo é constante, eu teria aqui a área do núcleo. A relutância do gap vai ser 2 vezes o gap, já que são 2 gaps, dividido pela permeabilidade do ar, vezes a área do gap. Como é um valor, um problema não numérico, o que nos vai nos interessar é os valores da... A gente vai sempre não olhar as dimensões, mas a gente vai tratar sempre em relação às relutâncias. Perfeito? Eu tenho primeiro que observar a relutância vista pela minha bobina 1. Se o meu circuito é homogêneo, significa que é um circuito linear, a gente pode responder exatamente da mesma maneira que a gente faz em circuitos elétricos, né? A gente zera as outras fontes, então eu teria aqui essa força magnetomotriz 1, uma resistência aqui, outra resistência aqui, gap, e a resistência da outra perna. Portanto, em relação a essa força, essa fonte aqui, qual é a minha resistência equivalente, né? Ou seja, a minha relutância equivalente? A relutância equivalente, que eu vou chamar de R1, que é em relação à bobina 1, é a relutância C mais o paralelo da redutância R da perna mais R do gap em paralelo com a relutância RC. Como é que a gente resolve isso aqui? Exatamente como a gente faz com os circuitos elétricos. Vai dar aqui RC mais RP mais RG multiplicado por RC dividido por RP mais RG mais RC. Circuitos paralelos. Essa é a relutância vista pela bobina 1. Da mesma maneira, nós podemos fazer a relutância vista pela bobina 2. Como é que a gente faz? A gente simplesmente zera a outra fonte. Então, vindo mais para cá, eu teria essa relutância RC, fechou aqui, né? R da perna, R do gap, a fonte, força magnetomotriz 1, o outro RC aqui. Então, em relação, desculpa, que é a força magnetomotriz 2, né? Então, em relação à fonte 2, qual vai ser a minha impedância, né? A minha relutância equivalente, ok? Basicamente, a gente observa que esse RC vai estar em paralelo com esse RC, somado com essas duas aqui. Então, vai ser RP mais RG mais o paralelo
de RC com RC. Consequentemente, R2 vai ser RP mais RG mais RC sobre 2, né? Elas são iguais, então elas se dividem. Então, essa é a relutância 2. Tudo isso são informações para a gente achar as indutâncias. As indutâncias próprias e indutâncias mútuas. Vamos começar pela indutância própria vista pela bobina 1. Então, a gente lembra que indutância é número de bobinas, no caso, bobina 1, multiplicado pelo fluxo que enlaça aquela bobina, né? Então, se a gente voltar aqui para o meu circuito magnético, o que enlaça a minha bobina 1, o que está passando pela minha bobina 1 é esse fluxo 1 aqui. Dividido pela corrente que passa naquela bobina, né? Então, fluxo concatenado dividido pela corrente 1. Isso é a definição de indutância própria, como a gente já viu anteriormente. Sendo assim, eu tenho o número de espiras 1 sobre a corrente 1 multiplicado pelo fluxo 1. Mas o que vem a ser esse fluxo 1 aqui? O fluxo 1 é a força magnetomotriz 1 dividido pela relutância equivalente, né? É um circuito elétrico que a gente vai fazer. A gente está calculando aqui o fluxo 1, né? Então, é força magnetomotriz 1 dividido pela relutância 1 que a gente já calculou, ou seja, N1 vezes I1 dividido pela relutância 1. Consequentemente, o meu resultado aqui vai dar N1 vezes N1 vezes a corrente 1 dividido pela relutância 1. A corrente 1 cancela com a corrente 1, N1 ao quadrado dividido pela relutância 1. Assim como a gente já tinha visto anteriormente, que tem como a gente calcular a partir da indutância e da resistência, e da relutância, né? Então, esta é a minha indutância própria da bobina 1. Para calcular a da bobina 2, é da mesma maneira. A indutância própria da bobina 2 é o número de espiras da bobina 2, né? Lembrando que ela é 2 vezes aqui pela nossa definição lá que elas estão em série, multiplicado pelo fluxo, voltando ao nosso desenho aqui, é o que eu chamei aqui de fluxo G, dividido pela corrente 2. O que vem a ser o fluxo G? É aquele que a gente vai usar esse circuito simplificado aqui para calcular. O fluxo G, como é que nós o calculamos? Vai ser a força magnetomotriz 2 dividido pela relutância equivalente 2. Seria 2N2 dividido pela I2, né, na verdade, dividido pela relutância 2. Quando a gente substitui aqui, basicamente o que vai aparecer é 2N2 ao quadrado dividido
por R2. Esta é a indutância própria da bobina 2. Fácil. Para calcular as indutâncias próprias, basta a gente desconsiderar uma fonte, fazer o cálculo em relação à outra e vice-versa. Agora vamos fazer o cálculo da indutância mútua. Para definirmos a indutância mútua, né, entre bobina 2 e bobina 1, lembrando que elas são iguais, né, então, basicamente, a indutância mútua 1, 2 é igual à indutância mútua 2, 1, nós vamos proceder da mesma maneira, né, só que agora nós vamos excitar uma bobina e considerar o fluxo que concatena a outra bobina. Imagine que a gente vai colocar uma corrente aqui na bobina 1, né, e vai medir o fluxo que concatena aqui a bobina 2. Então, vamos novamente desenhar o meu circuito aqui. Eu tenho a força magnetomotriz N1 e 1, a relutância da parte de cima, a relutância da perna, a relutância do gap, e aqui está localizado a fonte, mas a gente vai zerar ela. Vou botar um símbolozinho aqui só para a gente saber onde é que ela está, né? Onde é que está a outra bobina. E a outra metade de baixo aqui, que também vai fazer parte do circuito. Basicamente, a gente já calculou aqui o fluxo 1. A gente precisa saber qual é o fluxo que vai estar passando aqui pela minha força magnetomotriz 2. Eu vou chamar aqui fluxo produzido pela bobina 1, que concatena a bobina 2. Assim sendo, nós vamos calcular o fluxo da bobina 1 que concatena a bobina 2. É um circuito elétrico. Aqui chega um fluxo 1, aqui desce o fluxo 1, 2, aqui tem outro fluxo aqui, vindo para outra perna. É um divisor de corrente. Então, o divisor de corrente é o fluxo 1 que chega no nó, multiplicado pela relutância que está descendo aqui, né, a relutância contrária, né, o RC, dividido pela soma das relutâncias, RC mais RP mais RG. Se vocês não entenderam o que eu fiz, basta voltar lá na regra do divisor de corrente, né? Uma forma de facilitar aqui o nosso cálculo. O fluxo 1 nós já havíamos calculado anteriormente, né? N1 I1 sobre o R1, que é a relutância equivalente, multiplicado por RC sobre RC mais RP mais RG. Então, esse é o fluxo da bobina 1 que concatena a bobina 2. Poderia fazer ao contrário? Zerar a bobina 1 e considerar a bobina 2 e ver qual é o fluxo que está lá. Daria a mesma resposta. Então, o enlace de fluxo da bobina 1 que enlaça a bobina 2 é, basicamente, né, o número de espiras da bobina 2 multiplicado pelo fluxo 2. Assim sendo, nós teríamos
N1 vezes N2 vezes I1 dividido por R1 vezes RC dividido por RC mais RP mais RG. Esse é o enlace de fluxo concatenado bobina 1, bobina 2. E a indutância mútua 1, 2 é o fluxo concatenado dividido pela corrente na bobina 1, né, a bobina que a gente está considerando. Consequentemente, né, esse I1 vai cancelar com esse I1 aqui, vai ficar N1 vezes N2, na verdade é 2N2, né, que a gente está considerando duas vezes, dividido pela relutância 1 vezes RC mais RP mais RG. Esse é a indutância própria bobina 1, bobina 2, que também é igual ao bobina 2, bobina 1. Vocês podem fazer que, ao contrário, tem que dar exatamente o mesmo resultado. O próximo conceito muito importante para a gente é a chamada lei de Faraday. A lei de Faraday diz que um campo magnético, variando no tempo, produz um campo elétrico no espaço. Esta aqui é a lei de Faraday, né, a equação da lei de Faraday. Ela mostra que a integral em um caminho fechado de um campo elétrico, E aqui representa um campo elétrico, né, é igual a menos a derivada da integral sobre uma superfície da densidade de fluxo. Traduzindo, né, a gente não vai trabalhar com geometrias complexas. Essa lei aqui simplesmente nos diz que um campo magnético variando no tempo produz um campo elétrico variável, um campo elétrico. Né? O que é um campo elétrico? É uma tensão induzida. Né? Então, a forma mais comum que a gente sempre vê a lei de Faraday é tensão induzida é igual ao número de espiras multiplicada pela derivada do fluxo. Né? Lembre-se que N fluxo, nesse caso, esse fluxo aqui está sendo representado por esse φ estilizado aqui, porque para representar um fluxo variante no tempo. Né? Então, como o número de espiras não varia, a gente pode passar para dentro da derivada e escrever aqui em função do fluxo concatenado, ou seja, a derivada do enlace do fluxo concatenado, ou do enlace de fluxo, que é a mesma coisa, no tempo, dá uma tensão induzida. Esse sinal negativo aqui na lei de Faraday, ele é uma questão de sentido, né? Então ele já pode ser englobado aqui na nossa equação. Então, bem sabido aí a lei de Faraday. Para um sistema com apenas um enrolamento, a gente já viu que a indutância é um enlace de fluxo dividido pela corrente. Então, se eu isolar o enlace de fluxo, né, que é o LI, então vou ter a derivada do LI. Consequentemente, a tensão induzida ela vai ser, usando a regra da cadeia, L di dt mais I dl dt. Então, a regra do produto aqui da derivada. Se a minha indutância for constante, a gente chega à equação que a gente sabe de queda de tensão numa indutância, né, que é igual a L di dt. Né? Isso só é válido caso a indutância seja constante. Em circuitos magnéticos simples, isso vai ser válido, mas nem sempre é válido. Então, em outros casos, a gente tem que considerar
a derivada completa, né? Quando a gente fala de um circuito estacionário, o L vai ser normalmente constante, então essa derivada é nula, e aí a gente chega na nossa equação bem sabida de queda de tensão em um indutor. No caso de um sistema com dois enrolamentos, eu vou ter uma tensão induzida para a bobina 1, né? Voltemos aqui na figura para ficar mais claro. Se a gente pegar aqui, eu vou ter uma tensão induzida na bobina 1, que vai ser a derivada do enlace de fluxo na bobina 1 no tempo, e eu vou ter uma tensão induzida na bobina 2, que é a derivada do enlace de fluxo da bobina 2 no tempo. Só que a gente já viu que o enlace de fluxo da bobina 1 depende da indutância própria e da indutância mútua, e como a gente já deduziu, a gente pode fazer a substituição nas derivadas, que vai dar, na verdade, 4 termos. Um dependente da indutância própria, né? Então, L, indutância própria da bobina 1, D1 dt, mais a indutância mútua, bobina 1 com a bobina 2, vezes a derivada da corrente da bobina 2, mais os termos de derivada das indutâncias próprias e mútuas. Se as indutâncias são nulas, esses termos aqui se anulam. Da mesma maneira, a gente pode fazer aqui para a bobina 2, vai aparecer a indutância própria da bobina 2, vezes a derivada da corrente da bobina 2, mais a indutância mútua, bobina 1, bobina 2, vezes a derivada da corrente da bobina 1, mais os termos derivados aqui, né? É importante observar que em máquinas elétricas a gente vai ter várias bobinas, né? E as indutâncias múltiplas podem não ser constantes porque tem um circuito magnético que ele é rotativo, certo? Isso vai ficar um pouco mais claro nas aulas seguintes. Então, nós já vimos como calcular a tensão induzida através do fluxo variável no tempo, né? Um enlace de fluxo variável no tempo. E é importante notar que a conversão eletromagnética, ou seja, a conversão de energia elétrica em energia magnética, que consequentemente vai se transformar em trabalho em uma máquina elétrica, se dá sempre que houver alteração do fluxo concatenado, ou seja, sempre que o fluxo concatenado varia, eu tenho uma tensão induzida e assim eu tenho uma conversão eletromagnética. Em máquinas rotativas, isso só pode se dar de 3 formas. A primeira delas, quando os enrolamentos giram mecanicamente dentro de um campo magnético. Então vamos tentar ilustrar aqui. Imagina que eu vou ter um circuito aqui magnético e eu vou ter uma bobina impondo um determinado fluxo que vai estar enlaçando aqui a minha máquina. Então, no entreferro aqui, eu vou ter a passagem de fluxo. Lembrando, aqui eu teria um polo norte, aqui eu teria um polo sul. Então, esse é um circuito magnético básico. Imaginem que dentro desse fluxo aqui, dentro desse entreferro, eu tenho uma bobina, uma outra bobina. Se essa bobina ela girar dentro desse material, dentro desse fluxo, em certos momentos a bobina vai estar paralela
ao campo, né? Então, o fluxo atravessa o campo totalmente a bobina. Em outras posições, o fluxo vai estar completamente atravessando a minha bobina aqui. Ou seja, eu tenho uma bobina girando mecanicamente dentro de um fluxo magnético parado. O fluxo, ele é constante, ele não muda. Mas do ponto de vista desta bobina, é como se ele tivesse, em certo momento, zero e em um certo momento máximo. Ou seja, à medida que a bobina gira, é como se para a bobina o fluxo variasse. Então, esta é uma primeira forma de ter uma conversão eletromagnética. A segunda forma é quando um campo magnético gira próximo a enrolamentos. Isso seria o contrário. Imaginem que eu vou ter uma bobina aqui, alimentada por uma corrente. Temos aqui um polo norte e um polo sul. Então, sempre aqui formando as linhas de campo. Caso este eletroímã aqui gire, e nas proximidades eu tenha uma bobina, né? Imagina que eu vou ter aqui uma bobina posta aqui junto. Nesse momento, eu vou ter um determinado fluxo atravessando essa bobina aqui próxima. Se essa bobina gira, em outro momento, eu só vou desenhar aqui o norte e o sul. Então, eu tenho aqui o material ferromagnético, a bobina aqui, parada. Então, aquela bobina que estava girando estava inicialmente nessa posição, agora ela vai estar nessa posição. O fluxo vai atravessar a bobina de uma maneira diferente, né? Variando à medida que esse eletroímã gira aqui nas proximidades dessa primeira bobina. Certo? Então, esta é a segunda maneira de produzir uma conversão eletromagnética, um campo magnético que vai girar mecanicamente nas proximidades do enrolamento. O terceiro é quando a relutância do circuito magnético da máquina varia com a sua rotação. Eu não vou me adentrar muito a isso aqui, é um pouco mais complicado. É como, por exemplo, se eu tenho um gap que varia e, consequentemente, a relutância da máquina variaria, eu posso ter também se eu vario a relutância, né, significa que eu vou variar o enlace de fluxo. E assim sendo, eu vou ter tensão induzida e conversão eletromagnética. Em qualquer um desses casos, o fluxo concatenado varia ciclicamente em uma bobina específica e, consequentemente, gera-se uma tensão. Se o fluxo varia no tempo, essa tensão também vai ser variável no tempo. Um enrolamento ou conjunto de enrolamentos de espiras que conduzem corrente alternada, ou seja, que eu tenho uma tensão induzida alternada, é chamado geralmente de enrolamento de armadura. Em máquinas CA, esse se encontra alojado na parte estacionária
e por isso é chamado também de enrolamento de estator. Na máquina CC, o enrolamento de armadura está na parte rotativa, que é conhecida como rotor. Consequentemente, é o enrolamento de rotor, e por isso a necessidade de um contato mecânico para alimentar esse enrolamento. Bem, ficou um pouco complexo esses conceitos aqui, né? Mas quando a gente for apresentar nas próximas aulas a máquina em si, a gente vai detalhar e entender o que é o enrolamento de armadura, né? Só que entendam que o enrolamento de armadura é aquele que vai estar tendo uma tensão alternada induzida, já que eu tenho um fluxo variável no tempo. Ilustrativamente aqui, a gente tem estator de máquinas de corrente alternada, né? Vocês podem ver aqui o formato do estator, né? Com esses vários buraquinhos aqui, que são chamados de ranhuras. Essas ranhuras, dentro dessas ranhuras, se alojarão as bobinas, as espiras. E aqui, né, então a gente pode ver aqui essa foto aqui, que a gente tem várias espiras enroladas lá na parte estacionária. Ok? Normalmente, aqui a gente pode ver aqui nessa figura melhor, o enrolamento, como passa lá por dentro das ranhuras. Né? Ele passa lá, costura, vem para o outro lado. Né? Os detalhes da parte construtiva não é o de nosso interesse, mas para vocês visualizarem aí como é que seria uma máquina de corrente alternada. Essas máquinas, todas as máquinas, elas são feitas de material ferromagnético. Então, essa parte metálica aqui, esses dentes aqui das ranhuras, né, eles são feitos de material ferromagnético. Toda a máquina é feita de material ferromagnético de alta permeabilidade. Esse material possibilita basicamente três coisas. Maximizar o acoplamento entre bobinas, como eu já disse, todas as máquinas são formadas por várias bobinas, então o máximo de fluxo de uma bobina atravessando a outra significa uma melhor eficiência da máquina, e tendo um material ferromagnético significa um caminho de baixa relutância, maximizando o acoplamento entre as bobinas. Eu tenho um aumento da densidade de energia magnética, ou seja, baixa relutância significa que eu consigo, com correntes menores, produzir fluxos maiores, né? Maior densidade de energia magnética. Né? Maiores fluxos, maior a conversão de energia. E o terceiro, permite que o projetista dê forma aos campos magnéticos, né, e os distribua segundo os critérios necessários. Né. Isso vem muito da parte construtiva, mas é fácil, através dos materiais ferromagnéticos, fazer com que o fluxo passe pelo caminho que o projetista deseja. O fluxo variável vai induzir correntes parasitas no aço, né, nesse material ferromagnético, que aumentam as perdas na máquina. E por isso utiliza-se chapas isoladas entre si. O que significa isso? Sempre que eu tenho um fluxo variável no tempo, eu vou ter tensão induzida. Se eu tenho tensão induzida em um material condutor, eu vou ter corrente fluindo. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho um campo magnético variável, eu posso ter a tendência de ter correntes fluindo entre essas ranhuras aqui. Essas são correntes que a gente não deseja, a gente quer que as correntes fluam só dentro da bobina, e são as correntes parasitas que são indesejáveis. Para ter máquinas eficientes, diminuir essas correntes parasitas, normalmente as máquinas são feitas não de um material sólido,
mas de chapas de aço. Né? Observem que aqui as ranhuras que a gente viu nas figuras anteriores, né? Eu tenho várias chapas, aqui é um estator, aqui é um rotor de uma máquina, né? E essas chapas elas vão ser empilhadas. Aqui, apesar de parecer que é um material sólido, não, são várias chapinhas empilhadas uma em cima das outras e entre uma chapa e outra elas são isoladas, de maneira que as correntes elas têm um caminho menor para percorrer, né? Então a gente diminui essas correntes parasitas, melhorando a eficiência de uma máquina elétrica. Né? Então, aqui alguns exemplos, né? Eu tenho aqui um estator de uma máquina de ímãs permanentes, né? Um rotor aqui formado por ímãs. As máquinas podem ter bobinas ou podem ter os ímãs formando um campo magnético. Uma maquinazinha pequenininha de alguns watts, ou mesmo máquinas gigantes, né? Máquinas usadas, por exemplo, em hidroelétricas, né? Aqui estamos aqui o rotor de uma máquina, essas barras aqui são as bobinas dessa máquina, né? Que podem atingir aí dezenas ou mesmo centenas de megawatts. Né? Um pequeno motorzinho aqui fechado, a gente não consegue ver o que tem dentro dele, mas lá dentro tem material ferromagnético e bobinas. Estamos só nos conceitos iniciais, nós vamos entender todos esses detalhes ao longo da nossa disciplina. Para reforçar os entendimentos da aula de hoje, eu aconselho lerem, estudarem as seções 1.1, 1.2 e 1.3 do nosso livro texto. Né? Recomendo se vocês lerem tudo, entenderem um pouco, mas não é obrigatório. Né? O que mais nos interessa está lá na seção 1.2 e 1.3, mas em outras seções tem, por exemplo, falando de ímãs permanentes. Então, se vocês tiverem curiosidade, é bom ler. E os problemas, eles estão apresentados aqui, né, na edição 7, 1.3, 1.2 e 1.38, só a letra A e C, e na sexta edição, 1.3, 1.8 e 1.28. Como de praxe, toda semana vocês vão entregar os exercícios e as instruções estão lá no Moodle. Até a próxima aula.